Meus irmãos, paz do Senhor, vamos estudar neste vídeo nossa nona lição da nossa revista, da nossa Escola Bíblica Dominical de Adulto. Nós estamos estudando as ordenanças bíblicas e hoje vamos tratar a respeito da nossa santificação. O título: Ordenança para uma vida de santificação. Sem santificação, ninguém, absolutamente ninguém, verá ao Senhor. Nosso Deus é um Deus santo, logo, o seu povo, a igreja, ela precisa ser santa, ela precisa se assemelhar ao seu Deus. Deus é santo, logo nós precisamos nos santificar, tá? Então, buscar a santificação deve ser a necessidade de todo cristão, pois sem a santificação, conforme vai dizer o escritor aos Hebreus, sem santificação, Hebreus capítulo 12, versículo 14, ninguém pode ver a Deus, tá? Nosso Deus, Ele quer que nós sejamos santos, porque se não nos santificarmos, não tem como chegar perto dele. O que afastou o primeiro casal do Éden da presença de Deus foi o pecado, a mancha. O pecado provocou. Através do pecado ocorreu a ruptura entre o homem e Deus. Por quê? Porque nosso Deus é um Deus santo. O pecado, a mancha, contaminou o homem, tá? Por isso foi necessário a separação. Jesus veio nos dar a oportunidade de voltarmos a nos santificar, tá? E sem a santificação, ninguém, conforme diz a palavra de Deus, chegará a Deus, ninguém irá para o céu, se não se santificar. Nosso textuário está aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, onde está escrito: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Verdade aplicada, diz que a santificação é um dos aspectos da salvação, que envolve separação do pecado e dedicação ao nosso Deus. Separação do pecado e dedicação ao nosso Deus. Nós precisamos entender que o cristão, ele não é igual ao mundo, aquele que não é cristão, aquele que não aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Entende? Nós somos separados, um povo chamado santo, a geração eleita, a noiva de Cristo, a esposa do Cordeiro. E ela não é maculada, ela não tem mancha, ela não se contamina, ela é separada, tá? Então, os objetivos da nossa lição: falar que sem santificação ninguém verá o Senhor, mostrar que devemos ser santos. Por quê? Porque nosso Deus é um Deus santo, e ressaltar também a importância de buscarmos diariamente, constantemente, a nossa santificação. O texto bíblico de referência a qual estamos contextualizando nessa lição, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7 e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Está nos dizendo assim essas nossas referências. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. E o mesmo Deus de paz o santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam
plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, santificação é uma necessidade daquele que serve ao Senhor. Não tem como, novamente, a gente chegar a Deus sem nos santificar. O primeiro tópico da nossa lição fala sobre sem santificação ninguém verá o Senhor. Santificação é essencial para ter comunhão com Deus, elementos e meios para a santificação e aperfeiçoando a nossa santificação no temor do Senhor. Tá? Então, a palavra santificação, que vem do hebraico kedesh, e do grego agiasmo, um substantivo, quer dizer aquele que é consagrado, né? Consagrado, que é purificado. Já o verbo grego agiazo quer dizer santificar, separar das coisas para consagrar ou tornar limpo, tá? No nosso contexto que estamos estudando, santificação quer dizer separar do pecado, né? Está sem mistura, sem contaminação para uso exclusivo do Senhor, tá? Nós observamos lá na antiga aliança, Deus exigia que os sacerdotes, os levitas, que eles fossem santos, que eles se purificassem. Se chegassem na presença do Senhor sem se purificar, sem se lavar, eram fulminados, tá? Então, era uma exigência de Deus que o seu povo fosse um povo santo. E o propósito de Deus com a nação de Israel era que Israel fosse uma nação santa, uma nação sacerdotal, ou seja, um povo exemplo para as demais nações. E a partir do exemplo de Israel, os demais povos viessem sentir-se atraídas ao Deus de Israel. Porque o povo de Israel era um povo santo, um povo separado, e era um povo modelo, um povo exemplo. Deveriam ser. Esse foi o propósito de Deus. Aí Deus vai dizer lá em Levítico, seja santo, porque eu, o vosso Deus, sou santo. Deus desterrou aqueles povos ali do território de Canaã, da região da Palestina, porque era um povo extremamente ímpios, iníquos, praticava todo tipo de bizarrice, contrárias à natureza, né, ao padrão moral que Deus formou. Então Deus determina ao povo de Israel não se misturar com esses povos, não casar com essas mulheres, né, não dar essas mulheres pagãs vossos filhos, nem vossos filhos casar com mulheres pagãs. Por quê? Para não contaminar-se, tá? Para que o povo não viesse cair nessas armadilhas e fazer coisas que Deus estava tirando justamente o povo da terra por causa dessas práticas erradas que essas nações praticavam. Então Israel era para ser espelho, tá? Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14, está lá descrevendo, Deus disse, se o meu povo, ou seja, Deus chama Israel de seu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha presença, então eu ouvirei, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então Deus chama o povo de meu povo, Deus de Israel. Então nós hoje, como igreja, precisamos ser exemplos para aqueles que não são cristãos, tá? É o que Jesus vai falar lá no Evangelho escrito por Mateus, a respeito de sermos sal e sermos luz, ou seja, separados, exemplo de caráter, de boa conduta, para aqueles que não são cristãos, olhando para nós, a graça, a presença de Deus reflita em nossa vida e essas pessoas sintam paz, sintam-se atraídos, não a nós, mas aquele que está em nós.
que é o Espírito Santo, que é o que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, que convence o homem do seu estado decaído, né, e de que ele precisa de ser restaurado, de que ele precisa nascer de novo. Logo, se não nos santificamos, não tem como isso ocorrer. Vamos dar mau exemplo, tá? Então, santificação é essencial para ter comunhão com Deus. A santificação é o padrão de pureza ética e moral do crente em Jesus. E a santidade, né? Santidade é o padrão de pureza ética e moral do cristão em Cristo Jesus. E a santificação, ele é um processo que se inicia a partir do nosso nascer de novo, da nossa conversão. E ele é contínuo. A santificação, ela é inicial, ela inicia no momento que reconhecemos que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e ela continua sendo progressiva, tá? Diariamente, constantemente, precisamos nos santificar, tá? Até Jesus nos buscar. Aí é que chegaremos, como Paulo vai dizer lá em Efésios, capítulo 4, versículo 13, chegaremos à estatura de varão perfeito. Quando chegaremos não mais teremos a influência do pecado sobre nossas vidas, tá? Aí chegaremos à perfeição, ou seja, voltaremos ao estado original ao qual o homem foi criado, tá? Então, João vai dizer na sua primeira epístola que assim como ele é, como Jesus é, seremos. Tá? Então, a santificação, ele inicia a partir da nossa conversão, imediatamente nos tornamos justificados, Deus olha para nós através de seu Filho Jesus Cristo e nos vê justos, nos tornamos santos e nos tornamos aptos pelo sangue de Cristo a entrar na vida eterna. Lembra de Jesus conversando com aquele rapaz que estava do lado dele na cruz, quando ele reconheceu que Jesus era o Cristo, e pediu que Jesus lembrasse dele quando entrasse no seu paraíso, no seu reino. Aí Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Naquele exato momento, aquele homem foi regenerado, ele nasceu de novo, ele foi justificado, ele foi santificado. Se ele não morre, ele precisaria viver uma vida de santificação. O que acontece conosco? Aceitamos a Jesus, nos tornamos imediatamente santos, perdoados, a nossa culpa foi paga, tá? Mas precisamos nos santificar todos os dias, tá? Todos os dias, até o momento em que Jesus nos tirar daqui. Então a santificação, ela é inicial, ela é progressiva, e ela só chegará à perfeição quando Jesus quando Jesus nos tirar daqui. Quem rejeita a santificação, rejeita o próprio Deus. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus santo. Levítico, capítulo 11, versículo 44. Sejais santos, porque eu, vosso Deus, sou um Deus santo. Então ninguém pode ter comunhão com Deus se não aborrecer o pecado e buscar uma vida sem contaminação, sem se misturar com os manjares do rei. Paulo vai dizer aos Coríntios: tudo está ao meu alcance, tudo está aí para eu provar, para eu pegar, para eu ver, mas nem tudo me convém, porque eu sou cristão, e o cristão, ele é separado, ele não se mistura. Por que que o cristão, ele é tão perseguido, ele é tão apontado, ele é tão criticado? É porque ele é melhor do que todo mundo? Não é isso, é porque ele é separado, porque ele não se mistura, porque o nosso Deus, o Deus que servimos, é um Deus santo, e ele exige que o seu povo, e isso se somos realmente povo de Deus, tá? A gente precisa fazer essa reflexão, essa autocrítica interior. Se eu sou povo de Deus, igreja, membro do corpo de Cristo, eu preciso agir como tal.
então eu preciso me santificar. Não é que eu seja melhor do que ninguém. Jesus morreu por todos, mas eu aceitei o convite de Cristo. Tá? Então, se eu sou igreja, eu preciso andar, agir, viver como tal. Entende? Então, quem procura a santificação, uma analogia aqui, é comparado com o óleo e a água, que não se misturam. Mesmo estando juntos ali em um recipiente, o óleo nunca vai se misturar com a água, tá? Então, estamos no mundo, mas não somos dele. Jesus, na sua oração intercessora sacerdotal, registrada lá em Evangelho escrito por João, capítulo 17, versículo 14, Jesus diz: assim como eu não sou do mundo, eles também não são do mundo, tá? Então nós estamos aqui, mas não somos daqui. Então, cristão, pessoas que se declaram cristãs e que vivem igual a todo mundo, que não há diferença nenhuma, que não há transformação nenhuma, que vive igualzinha a como da maneira que vivia antes de aceitar Jesus, não nasceu de novo. Desculpa falar isso. Não é religiosidade. É o que a Bíblia diz. É necessária uma mudança. Acontece essa mudança. Gálatas capítulo 5, versículo 22, está lá o fruto do Espírito, que vai desenvolvendo na vida do cristão, daquele que nasceu de novo. Então começa com uma mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de pensamento. É o que novamente Paulo diz: nem tudo que eu estou vendo, que eu posso pegar, que está ao meu alcance, agora me convém. Está aí diante de mim, como está diante de todo mundo. Mas eu tenho um dono, tá? Então nem tudo que o mundo me oferece, eu posso provar, posso ver, posso participar, tá? Porque eu sou santo. Meu Deus exige que, para eu entrar no céu, minha morada celestial, eu preciso me abster de determinadas coisas, porque não convém mais eu, como servo de Deus, participar, tá? Então, estamos no mundo, mas não somos daqui, tá? Então, os elementos e meios para a santificação, João capítulo 17, versículo 17. A palavra de Deus nos santifica. Por isso, santificar é, na verdade, a tua palavra é a verdade. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça, do juízo. João capítulo 16, versículo 7. Tá? A dedicação à oração nos fortalece, nos aproxima de Deus. Deus fala conosco, principalmente, o principal meio, a sua palavra. Nós falamos com Deus através da nossa oração. Então, a oração nos aproxima de Deus, nos fortalece, nos ajuda na nossa santificação. A vigilância ajuda a fechar as brechas. Pedro vai dizer na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 8, que o adversário, o diabo e os seus demônios, andam ao derredor de nós, procurando uma brecha, uma oportunidade, um meio para nos aprisionar, para nos escravizar. Então, se entregamos nossas vidas a Deus, as áreas da nossa vida, mas em determinada área a gente não entrega totalmente, não está resolvida, ou não deixamos Deus resolver, achamos que nós temos condição de resolver, é nesta brecha, nesta oportunidade que o diabo aproveita para aprisionar, para escravizar, para deixar a pessoa presa nesta situação, nesta área. Então, precisamos entregar nossa vida a Deus por completo, completude, teleios, alma, corpo e espírito, tá? Amar a justiça e odiar a iniquidade, mortificar a carne com seus prazeres. Deus não aceita impureza no meio do seu povo. Deus não aceita impureza no meio do seu povo. Ele nos chamou
e propicia o meio para a nossa santificação, tá? Então, os filhos de Deus são santificados mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, uma vida de dedicação, de prática cristã, tá? Então, a consagração ao Senhor diz que cada um saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4. O apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, tá? Paulo nos chama para sermos santos. Pedro também vem nos advertir, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, ele esclarece que temos que ser santos, porque Ele, nosso Deus, é santo. Pedro, pegando a referência lá de Levítico, capítulo 11, versículo 22, tá? E Jesus diz que para buscarmos a perfeição, porque o Pai é perfeito. Logo, o cristão não tem desculpa, ele precisa viver uma vida consagrada a Deus, tá? Então, a partir do momento que deixamos o Espírito Santo guiar nossas vidas, o Espírito Santo vai nos direcionando, vai nos afastando, vai nos mostrando aquilo que não edifica a nossa vida e acaba se tornando empecilho para a nossa santificação, tá? Então, o aperfeiçoando a nossa santificação no temor do Senhor. Por que nós, como cristãos, precisamos de santificação? Tá? Então, já demos aqui vários exemplos, conforme a palavra de Deus nos ensina, porque Deus quer que os seus filhos, o seu povo, seja um povo santo, que se pareça com Ele, porque Ele é santo, porque é uma ordenança bíblica, porque a santificação é progressiva. Se eu me santifiquei hoje, mas amanhã não e depois não, eu vou voltando, me estacionando, estagnando, e conhecemos como é a influência do mundo na vida do cristão. Se ele não se separar, se ele não se consagrar diariamente e santificar em Cristo, o cristão acaba cedendo às pressões, porque a opressão no mundo é muito grande, tá? Porque é interesse de Jesus apresentá-la a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha, sem defeito. Efésios capítulo 5, versículo 26, tá? Porque é a vontade de Deus que nos santifiquemos, porque os limpos de coração é que verão a Deus. Jesus diz isso lá em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, versículo 8, porque Deus não nos chamou para viver uma vida de iniquidade, de impureza, mas para nos santificarmos, para entrarmos nas mansões celestial, tá? Então, a nossa santificação, entenda, a nossa santificação, a minha e a sua, é fruto do nosso relacionamento íntimo com o nosso Deus. Somos eleitos, separados, escolhidos de Deus em Cristo Jesus para sermos santos, irrepreensíveis, tá? Não nos deixando influenciar, não voltando a nos contaminar novamente com os prazeres do mundo. Lembra de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles escolheram não se contaminar, mesmo estando na Babilônia, decidiram não se contaminar. José, mesmo em um estado de escravo, ele decidiu. Isto é princípio. Princípio não se negocia. Ele decidiu não se contaminar, não se misturar. Aconteça o que acontecesse, viesse o que vier. Abacuque, no capítulo 3, versículo 17, Abacuque, vendo todo o cenário de desprezo do povo de Deus para com a aliança, da iminência da invasão babilônica para levar o povo a destruir a cidade, quando Abacuque compreende o plano de Deus, ele diz: ainda que a figueira não floresça,
ainda que não haja fruto na videira, ainda que os animais sejam levados, ainda que o mundo desabe, Deus garantiu? Eu confio no meu Deus. Eu me alegrarei no Senhor, eu permanecerei no Senhor. Ainda que tudo me diga ao contrário, abandona, desiste. Para que tu permanecer nessa fé? Então está falando de fé. O cristão ele precisa viver, aprender a depender de Deus. Então o cristão ele não se mistura. Sem ser santo, nós nunca veremos ao nosso Deus, tá? Segundo tópico da nossa lição, sede santos, porque eu sou santo. Deus quer um povo santo, santificação de espírito, alma e corpo. Jesus quer uma igreja santa e irrepreensível, tá? Então as qualidades de Deus devem ser as qualidades do seu povo. Deus quer um povo santo. Ser santo significa ser semelhante ao nosso Deus. Obviamente que nunca seremos, nesta vida, igual, perfeitos como Jesus. Mas é uma recomendação que nos purifiquemos pelo seu Espírito diariamente, porque estamos sujeitos a esta natureza pecaminosa caída. Por isso é preciso a gente nos purificar diariamente com uma vida de oração, de estudo da palavra de Deus, de consagração, de jejum, tá? De vigilância. Por isso é preciso que nos santifiquemos, tá? Então, ser dedicado a Deus e viver para lhe agradar, porque o seu caráter, o caráter do nosso Deus, é um Deus santo. Lembre que Jesus viveu aqui como nós. Teve as mesmas paixões, os mesmos desejos, as mesmas necessidades, mas Jesus decidiu obedecer ao Pai. Viveu uma vida sem pecar, sem deixar-se ser influenciado. O próprio Satanás tentou tirar Jesus do propósito de Deus, mas Jesus não perdeu o foco, não tirou a vista de fazer a vontade de Deus. E nós nos tornamos vitoriosos porque Jesus não cedeu às pressões do mundo. Então Cristo se entregou pela igreja, eu e você, tá? Para a santificar, porque Ele quer uma igreja gloriosa, eu e você, tá? Sem mácula, sem rugas, sem coisa semelhante a isto, mas santa e irrepreensível, sem mácula. Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 27. Então Jesus vem buscar uma igreja santa, uma igreja sem mancha, tá? Então precisamos nos santificar, alma, corpo e espírito, completude, teleios, homem completo. Deus é santo, logo nós precisamos nos santificar por completo. O processo de santificação atinge o homem na sua totalidade. O homem é um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. Vou entregar a Deus minha alma, meu espírito e meu corpo. Vou entregar a Deus meu corpo, minha alma e meu espírito. Então tem que ser por completo. O corpo, ele é o templo do Espírito Santo, tá? É o tabernáculo, a casa onde o Espírito Santo habita, tá? Logo ele precisa ser santo, tá? Mas também é a residência da alma e a morada do Espírito. Não adianta nós conservarmos a visibilidade do corpo quando a alma e o Espírito não refletem o que está fora, vivendo de aparência. Deus conhece o nosso interior. Ninguém engana Deus, tá? Não adianta estar vivendo de aparência quando o interior está podre, está corrompido. Tá? Então a gente precisa ter esta consciência, entende? A nossa alma é a sede das vontades, dos sentidos, tá? Das emoções, dos pensamentos. Portanto, deve também ser pura. E o nosso espírito é a sede da consciência, da razão, nos capacita a termos comunhão
com Deus. Portanto, deverá também ser puro, tá? Então, Deus é um Deus disso, Deus é Espírito. Jesus vai nos dizer isso claramente lá em João capítulo 4, versículo 24, quando ele está conversando com uma mulher samaritana. Então, a verdadeira adoração, ela tem que ser em espírito, em verdade, para ela produzir resultado. Tem que ser verdadeira. O homem, ele precisa ser um adorador em corpo, em espírito, em alma, completo, completude, tá? Pai, Filho e Espírito, corpo, alma e espírito. Então, nós precisamos adorar o nosso Deus por completo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Paulo está dizendo isso, né? Paulo diz que Deus deve estar envolvido em cada aspecto da nossa vida, corpo, alma e espírito. E Jesus quer uma igreja santa, irrepreensível, sem defeito, sem mácula, sem mancha, mas gloriosa, honrada, com beleza espiritual, santa e irrepreensível. Novamente, Efésios capítulo 5, versículo 23, 25. Observe que a Bíblia toda ela vem mostrando, dando ênfase a respeito da nossa santificação. Fomos chamados para ser sal e luz no mundo, ou seja, ser diferente, ser exemplo. Jesus diz isso lá em Mateus, capítulo 5, versículo 13 a seguir, onde Jesus está discorrendo ali sobre o sermão da montanha. Tá? Então, quando a luz chega, não tem como haver acontecer escuridão, porque a luz, por si só, ela reflete, ela brilha, ela dissipa a escuridão. Então, onde a luz do Espírito Santo chega, a escuridão vai embora. Não tem como a luz chegar em um lugar e permanecer escuro. Entende? Então, o Espírito de Deus, ele reflete em nossa vida a presença do Pai. Tá? Então, onde o cristão chega, ele é diferenciado. Não é que ele diga eu sou cristão. O exemplo, o comportamento, a maneira de se portar, de falar, de agir, é diferente. É diferente. E isso chama a atenção. Isso atrai a atenção. Tá? Então, o cristão precisa conservar o caráter e mostrar ao mundo que é possível não se contaminar, mesmo estando nele. Não sendo dele, mas estando nele, é possível sim não se contaminar. As boas obras diante dos homens deverão glorificar a Deus, o nosso Pai que está nos céus. E Jesus vem buscar uma igreja que é lavada, que é santa, que é redimida no seu sangue, entende? A igreja do Senhor Jesus precisa ser respeitada, porque ele próprio o criou, o chamou, o separou, é o seu corpo. É o seu corpo. Eu e você somos membros do corpo de Cristo. Então, ele é que defende. É Jesus que defende a sua igreja. As portas do inferno, Jesus já dizia, não prevalece, não vence a sua igreja. Entende? Mateus capítulo 16, versículo 18. Então, ainda que sejamos confrontados, perseguidos, precisamos manter a nossa fé em Deus, porque Jesus disse, as portas do inferno, ainda que o mal se levante, ele não permanece de pé diante da igreja. A igreja foi chamada para guerrear, para avançar, para entrar no território do inimigo, saquear as almas, prevalecer e continuar marchando. Tá? Mas eu preciso me posicionar como igreja do Senhor Jesus Cristo. E para a gente finalizar, a participação do discípulo de Cristo, despojais e revistais, separação dos padrões do mundo e abstecida a prazeres carnais de toda espécie do mal. Então a nossa vida precisa estar limpa de todas as mazelas e contaminações deste mundo. Precisamos nos portar decentemente perante uma sociedade que é corrupta e depravada, moralmente
na lama, tá? Princípios, valores, todos jogados na lama, e a inversão, aquilo que a palavra de Deus condena, o mundo tem colocado no pedestal. Eu, como povo de Deus, você, como povo de Deus, vai aplaudir isto? Vai compactuar com isto? De jeito nenhum, tá? Então, o mundo condena a Bíblia por considerá-la homofóbica. Por quê? Porque a Bíblia mostra onde está o pecado na vida do homem. A Bíblia condena aquilo que é contrário à vontade de Deus. Logo, o mundo vai decretar, vai dizer que a Bíblia, a palavra de Deus, e logo o cristão que o segue, tá? Que vive aquilo que a Bíblia ensina, vai se tornar homofóbico. Por quê? Porque a posição da igreja, do cristão, ela tem que ser a posição do que a Bíblia defende. Entende? Então não tem como ser igual ao mundo. Não tem como defender aquilo que o mundo defende. Tá? Então, se eu declaro que sou cristão, é que uma observação importante, defendo o que a Bíblia defende, mas se no momento de eu exercer minha cidadania, eu vou lá e apoio um candidato que defende a legalização do aborto, a descriminalização das drogas, das práticas contrárias à palavra de Deus, eu não estou defendendo aquilo que a palavra de Deus diz. Entende? Então, olha a importância de exercermos a nossa cidadania conforme o padrão ético e moral da palavra de Deus. Então, a gente precisa ter cuidado, entende? Paulo vai dizer lá aos Efésios, né, que nos despojemos do velho homem, da velha natureza, e nos revistamos de um novo homem transformado, né? A rejeição decisiva do velho homem e a aceitação do novo, ou seja, uma renovação interior diária, contínua, corpo, alma e espírito, vivendo de acordo com a palavra de Deus. Tá? Então a gente precisa viver uma vida separada. Estamos aqui, mas não somos daqui. Pedro vai dizer na sua epístola, né, que somos peregrinos nesta terra. Não somos daqui. Então não é porque se faz no mundo que devemos fazer também. O que é aceito pelo mundo não está de acordo com os valores éticos e morais bíblicos. Cristão, o mundo de hoje é relativo. A Bíblia não se encaixa com o padrão de vida que o mundo defende, tá? Que vai contrário aos seus princípios, que são permanentes, independentemente do tempo e da cultura. Os princípios bíblicos não são relativos, não se alteram. Deus não se contradiz. Deus não vai dizer uma coisa na Bíblia e, com o passar do tempo, Deus vai dizer, não, está errado, eu me equivoquei. Não existe isso. Tá? Por isso o mundo tanto odeia, a Bíblia odeia o cristão, porque o cristão ele não se relativiza. O verdadeiro cristão ele não se relativiza. Ele não vai contrário ao que a Bíblia defende. Tiago vai dizer na sua epístola, capítulo 4, versículo 4, que quem quiser ser amigo do mundo, automaticamente se torna inimigo de Deus, tá? Paulo diz também, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida. Se alistou ou for chamado, defende aquilo que a sua posição, aquilo que a palavra de Deus defende, você precisa defender. Aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 diz, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, tá? Tentando nos aprisionar novamente, entende? E o apóstolo João vai dizer na sua primeira epístola, capítulo 2, ali a partir do versículo 15, para não amarmos o mundo, nem o que no mundo há, tá? Porque se eu amo o mundo, o amor do Pai não está em mim.
Se eu amo as coisas do mundo, logo eu estou me afastando de Deus. Porque o mundo, o pecado, faz separação entre o homem e Deus. Então, se eu sou o povo de Deus, se Deus é o meu Pai, eu vou ficar contrário ao meu Pai? De jeito nenhum, tá? Então, precisamos nos abster dos prazeres carnais e toda espécie de mal, tá? Devemos fugir de tudo aquilo que nos envergonha, de tudo aquilo que fira a nossa boa conduta cristã, de tudo que impeça a nossa comunhão com Deus, pois é jugo desigual. O cristão com o mundo é jugo desigual. Novamente, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13. Tu és sal e tu és luz. Onde tu chega, a glória de Deus tem que refletir na tua vida, tu tem que dar exemplo. Aqueles que estão rodeados nas trevas têm que sentir paz ao estar em tua presença. Uma palavra que sai dos meus lábios, dos teus lábios, tem que trazer paz àquele que está na escuridão. Ela tem que notar algo diferente em nós. Se nós agirmos igualmente a estes que estão nas trevas, como é que vão se sentir atraídas a Deus se eu e você não damos o exemplo, se somos iguais a eles, se falamos os mesmos palavreados, as mesmas gírias, agimos da mesma forma ou até pior? Como é que estas pessoas vão se sentir atraídas a Deus? Pelo contrário, vão zombar do cristão. Porque, que Deus nos guarde, estaremos dando um mau testemunho, tá? Então, como Paulo diz aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, tudo está ao meu alcance, tudo está aí para eu ver, para eu provar, para eu tocar. Mas será que eu, como povo de Deus, como cristão, que defendo que vou para o céu, vou participar, vou compactuar se a palavra de Deus diz, sede santo, porque eu sou santo? Fazendo tal coisa, vai me levar para perto de Deus? Ou vai entristecer o Espírito de Deus que habita em mim? Entende? Então, Deus é santo. Santidade é exigida de nós, tá? Fomos chamados por Deus, que é santo, e para a santificação. Então, santidade é fazer a vontade de Deus, pois Deus exige que aqueles que o adorem, aqueles que são separados, são chamados, reflitam o seu caráter nas suas vidas. Porque Deus disse, eu sou santo. Logo, meu povo, que se chama pelo meu nome, precisa ser santos também. Pois sem santidade, nem eu e nem você veremos a Deus ou entraremos no paraíso. Que Deus nos abençoe.